E aí, galera inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Eu sou a Milena Faria Fintori. Você tá na minha playlist Brado Mudo, onde eu narro para vocês capítulo por capítulo do meu romance histórico, do livro homônimo escrito lá em 2018, Brado Mudo. A gente já tem lido bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, hoje vai ser a narração do capítulo 21, não é isso? 22 já, olha só que loucura. Daqui a pouco a gente termina. Vocês têm gostado? Silvana, Radassa, Edna, Kátia, todo mundo que tem participado desse projeto junto comigo, que tem me dado feedback. Alguns de vocês já leram o livro inteiro em PDF. Gente, é uma honra poder compartilhar esse que é o meu xodozinho com vocês. Muito obrigada por acompanharem. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu estou narrando o meu romance histórico escrito lá em 2018 e vocês têm acompanhado, têm ouvido essa história há algumas semanas já, alguns meses, se eu não me engano, porque eu não tenho sido tão assíduo assim, né? Não tenho conseguido postar um capítulo por dia, porque a história é um pouco profunda, um pouco pesada. A gente tem acompanhado uma escrava, uma dama de companhia e a filha de um donatário desenvolvendo um amor em pleno século XVII, meados de 1600. A gente está falando de final da Idade Média, início da Idade Moderna, e capitania hereditária no Brasil, uma vila fictícia chamada Itaruçu é outro contexto, outra época. O papel da mulher nesse contexto era absurdamente diferente do papel que a gente ocupa hoje na sociedade. Então, nem acaba sendo uma leitura confortável para eu ler vários capítulos seguidos como eu gostaria. Mas de qualquer forma, obrigado por acompanharem. Logo, logo a gente termina. Deixem aqui nos comentários se vocês têm gostado, tá? Vamos lá, leitura do capítulo 22 de Brado Mudo. Seu pai acabará se irritando com essa situação. Precisa frequentar as missas. Mia advertiu. Eu a atendi vestida com minhas roupas de baixo, me fitando impaciente pela pequena abertura da porta, enquanto torcia para que ela não olhasse para dentro do quarto e tampouco tentasse entrar. Dirá a ele a verdade. Fiz a promessa de não sair da fazenda antes de terminar a colcha de cama de meu enxoval. Não irei ao povoado e ele sabe que é exatamente lá onde a igreja está localizada. Tentei ser convincente, como se essa história realmente fosse real. Então por que ainda estava dormindo e não bordando? Torceu o nariz, mostrando não acreditar. Começarei agora mesmo, se me permitir. Estará bem sozinha? Mia continuou preocupada. Candelária estará comigo. Não há como me sentir melhor. Fechei a porta, voltando a atenção para minha dama de companhia deitada em nossa cama, nua, de bruços, sorrindo para mim. O pecado me cumprimentava, chamando-me pelo nome, cuspindo sobre o túmulo vazio de meu livre-arbítrio. Não se tratava de ignorar a transgressão, mas negar sua existência. Fui até a cozinha, ainda de camisola, preparar água quente para nosso banho, tratando de voltar o mais rápido possível para o quarto, considerando que qualquer segundo longe dela, depois daquela noite, me pareceria atordoador. Me aproximei do quarto e estranhei a porta escancarada. Respirei fundo, enquanto meu coração parecia me avisar sobre o que estava por vir. Diminuí a velocidade de meus passos à medida que as vozes se faziam ser ouvidas. Minhas mãos tocaram a parede gelada enquanto eu reconhecia aquele tom. João Miguel sussurrava palavras vulgares entre sorrisos debochados, onde meus olhos saltaram de trás da parede para sondar o interior do quarto. Estava sentada, trêmula, sobre o baú, de punhos fechados sobre o colo. Lá estava ela. Contive a respiração, me voltando rapidamente para trás da parede. Tranquei os olhos, levando as mãos no rosto, convencendo a mim mesma de que era capaz de atravessar o corredor. Empurrei a porta do escritório, fazendo o estrondo ecoar, desejando ardentemente não ter sido ouvida do quarto. Precisava fazer com que não se repetisse. Eu não me permitiria aceitar que ele a tocasse novamente. Lamentei por não tê-lo olhado nos olhos antes que caísse. Mirei-o, os nós dos meus dedos brancos por apertar resoluta o metal da arma. João Miguel estava de costas, parado em frente à Candelária, abrindo as fivelas do cinto. Demorei 7 segundos para chegar à porta do quarto. 7 naquela manhã era um número bom. No 8, suas calças já estariam abaixadas até os joelhos.
No 9 eu já não teria mais a visão da face decorada por pavor de Candelária. Apertei o gatilho. 1, 2, 3 vezes e teria apertado até a 7ª, mesmo depois dele estagnado no chão, escorregando sobre a madeira de meu quarto. Os olhos verdes de Candelária pairavam sobre mim de maneira acusadora. Joguei a arma ao lado do corpo, assistindo o sangue passar por ela e entrar pelas frestas do assoalho, gotejando sobre o que havia abaixo de nós. Depois de feito, minhas mãos pareciam se sacudir sozinhas em tremores. Aquela era a primeira vez que eu tirava uma vida. E 1 não era um número bom. Dei passos largos, sem me dar o prazer de voltar a fitá-lo, e a envolvi em meu abraço, ainda nua, gélida. Enchi sua face de beijos, apertando meus lábios contra sua testa, seu queixo, seus olhos fechados, sentindo o sal de seu choro. Ajudei a se vestir vagarosamente. Nos sentamos no chão sobre o sangue quente, assistindo o tempo passar em silêncio. Fomos despertadas daquele transe ao nos depararmos... Gente, minha dicção hoje está péssima. Vamos lá. Fomos despertadas daquele transe ao nos depararmos com Nana, acompanhada de Mia à porta. Olhos arregalados, boquiabertas, vozes esganiçadas. Ele está morto, meu Deus! Mia agarrou seu braço da babá. O que você fez? Nana dirigiu-se à Candelária, entrando no quarto, munida de uma expressão enfurecida. Finalmente voltaram da missa. Chame meu pai, por favor, Mia. A pobre moça estava apavorada, narinas dilatadas, o suor escorrendo por suas têmporas. Se me concentrasse, poderia ouvir seus ossos estalando em tremor. Meu pai se ajoelhou devagar ao lado do corpo de João Miguel, manchando os joelhos de sangue por cima das calças, tomando a arma para si e a embanhando. Não havia outra maneira de acabar com isso. Eu imploro que nos perdoe, meu pai. Intercedi com um olhar desesperançoso e a voz com dificuldade para sair. Elas ainda não disseram o que houve aqui, Afonso. A voz de Nana soou seca, fazendo-me lembrar de sua presença. Candelária se lançou em minha frente com voz embargada de aflição, sem se dar conta da altura em que falava, roubando do corpo no chão a atenção de todos. Não pode tomar a responsabilidade disso para me poupar da justiça de seu pai, continuou, fazendo-me arregalar os olhos. Diga-me algo antes que eu arranque as palavras de sua boca, Normadinho. Meu pai a ignorou, esbravejando em minha direção. Sinto muito, senhor. Eu estava voltando da cozinha e surpreendi seu capataz, tentando se aproveitar de vossa filha. Não havia o que fazer. Aquela não era a primeira vez que ele tentava. Ela dizia acelerada, tropeçando nas sílabas. Mantive a cabeça baixa, tentando assimilar o que ouvia, fitando o sangue secando no chão, marcando a madeira debaixo de nossos pés, o corpo roliço de João Miguel estirado sobre o chão, insetos sobrevoando seu sangue, os olhos abertos estatizados, sádico, prazeroso. Era libertador vê-lo daquela maneira. Eu não podia perder nenhum segundo só daquela apreciação, antes que seu corpo fosse arrastado para fora e levado para longe de mim. Certa vez eu lera a respeito do mito de Prometeu, mais uma das histórias proibidas enfeitando minhas madrugadas, traduzindo a crença de que existiam conhecimentos pertencentes apenas aos deuses, a única razão pela qual eu nutri interesse, aquela que justificaria a entrada de Candelária em minha vida, propriedade exclusiva dos deuses. João Miguel, tentando desonrá-la. Ele não a desrespeitaria dessa forma. Meu pai contestou incrédulo, os lábios comprimidos, fitando o corpo de seu capataz no chão. Eu lhe juro, dessa vez ele não se acovardaria com as ameaças que sua filha fez de pedir socorro e denunciá-la ao Senhor. Ele estava a ponto de fazer uma desgraça. Candelária continuou. Por que não me disse nada disso antes dessa tragédia se suceder? Meu pai dizia. Meu pai gritava, como se me esburrasse com as palavras. Nana se enfiou no meio de nós, interferindo na reação descontrolada de meu pai. Não acreditaria nisso, Afonso. Não se mostra conformado nem agora. Acha mesmo que o capataz confirmaria as acusações de Normadinho?
O melhor aconteceu. Pelo menos assim ela não tem que passar pela humilhação de ser desonrada e seu próprio pai não lhe dá razão. Se realmente houvessem anjos, eles não habitavam os céus. Deus, comovido com os sofrimentos aos quais me havia predestinado, permitiu que eu tivesse um deles junto a mim. Naquele momento, senti tanta culpa por odiá-la naquela madrugada. Não diga bobagens. Ele se sentiu nesse direito porque a via como uma leviana, uma desvairada andando com escravas, descalça pela praia. Se Normadinho impusesse respeito, ele sequer teria lhe dirigido a palavra. Não posso acreditar no que ouço. Expus minha indignação. Realmente está defendendo esse homem? Meu pai. Esse homem era o responsável por minha fazenda estar de pé, retrucou, tornando tudo tão claro quanto o verde límpido dos olhos de Candelária. Não pode ser tão deplorável a ponto de permitir... Vamos voltar. Não pode ser tão deplorável a ponto de preferir essas terras à sua única filha, Afonso. Nana continuou, exalando decepção, dando-lhe as costas e vindo em minha direção para abraçar-me forte. Meu tio, essa escrava salvou a Normadinha. Se não fosse por ela, sua filha estaria destinada a morrer impura e solteira. Nenhum homem ia querer desposar uma mulher inviolentada. Minha dicção, um capítulo tão importante, eu cagando tudo assim, gente. Vamos lá, a Mia nunca me pareceu tão sensata como naquele momento. Era Mia a filha de Afonso. Diante de seus argumentos, ele se mostrou calmo, assentindo positivamente, como quem se rendia a ela. Irei pedir aos escravos que retirem o corpo daqui para enterrá-lo. Ele saiu devagar do quarto com uma expressão cansada. Candelária se sentou na cama, encolhendo-se no canto da cabeceira, fechando os olhos e cobrindo o rosto com as mãos. Ele deveria agradecê-la. Mia sussurrou, tentando fazer com que Candelária não a ouvisse. Como poderia? Quem cuidará das terras a partir de agora? Eu disse monótona, esperando que saíssem logo dali para que eu pudesse abraçá-la. Ele não deve estar tão preocupado com isso, porque sabe que em breve terá um genro a quem encobrirá de tudo. Nana acrescentou, abraçando Mia. Ela era a única verdade que havia em mim, o único caminho, e eu me prestaria a segui-lo, independente do destino ao qual me levaria. Se tivessem me dado escolha, eu teria preferido o sofrimento àquele sentimento. Mas qual diferença teria feito? De qualquer maneira, eu terminaria ali agarrada a seu corpo quente, tentando desesperadamente fazê-la parar de chorar. Nossa! Às vezes eu me esqueço que foi eu que escrevi, porque de fato eu lembro o que acontece, mas não como acontece. Eu sabia que o João Miguel morreria, mas eu não lembrava que tinha sido a própria Normadinha matá-lo. De qualquer maneira, vamos ao capítulo 23. Antes disso, se inscreva e curta esse vídeo.